Boa noite a todos que nos assistem e estão presentes no nosso primeiro workshop de cuidado centrado no paciente, promovido pela Modu e pelo IBDPAC. Hoje nós contamos com a presença da Aline Albuquerque, que é advogada. Eu sou o Fernando Zueli, diretor médico da Modu, Cuidado Sem Obstáculos, né, uma empresa de gestão de cuidado e que acompanha o paciente em toda a sua jornada no sistema de saúde. A Aline Albuquerque é pesquisadora visitante do Instituto Bonaveiro de Direitos Humanos na Universidade de Oxford, professora da pós-graduação em bioética da Universidade de Brasília e diretora do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, autora dos livros Manual de Direito do Paciente, Direitos Humanos dos Pacientes e outros, e uma militante apaixonada pela causa do Patient Advocacy pelo direito do paciente. Aline, boa noite, obrigado por você estar conosco. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar aqui com você no nosso primeiro workshop de cuidado centrado do paciente, né, promovido pela Modu, pelo IBDPAC. É um prazer, então. Aline, vou passar a palavra para você e a gente começar o tema de hoje, certo? Certo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Fernando, você consegue me dizer se você está vendo a apresentação? Acho que ainda não subiu. Não? Então, peraí, só um minutinho. Vamos ver agora. Acho que sim, né? Agora sim. Estamos Agora vendo a tua tela. Tá vendo a tela? Então tá Estamos certo. vendo a tua tela. Pode projetar aí. Pode Isso, está ótimo. Ok. Bem, então é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre um tema que eu gosto muito, né, sobre empatia na saúde, empatia nos cuidados em saúde, empatia clínica, né, como tem se chamado atualmente. Então, essa minha apresentação de hoje, eu vou trazer alguns temas aqui para a gente refletir, né? Por óbvio, são temas complexos, então são apenas aproximações que eu trago para vocês hoje. A gente vai conversar sobre conexões humanas na saúde, na enfermidade, definição de empatia, empatia clínica, benefícios da empatia clínica, alguns fatores que inibem a empatia clínica, fadiga empática, medicina baseada na empatia e promovendo a empatia clínica, abordagem care e considerações finais. Bem, são várias temáticas aqui distintas, complexas, então, como eu havia dito, né, são apenas pinceladas, né, uma aproximação inicial para que depois a gente possa refletir, fazer aqui, né, trazer um debate com o Fernando. Bem, eu queria começar com essa frase. Nós somos criaturas sociais e geramos satisfação pela vida, nos conectando com outras pessoas, né? Do Paul Zak, ele é, enfim, talvez um dos maiores, né, pesquisadores de ocitocina no mundo, e ele traz essa, né, essa ideia que muitas vezes a gente esquece, né, de que a gente vive em interações sociais, né, somos seres relacionais e que nos conectar com as outras pessoas traz uma grande satisfação, né, para os seres humanos. E nessa conexão que a gente traz em relação ao outro, envolve, né, pressupõe a tomada de perspectiva, ou seja, será que eu consigo tomar a perspectiva do outro, né, estar junto com o outro nessa tomada de perspectiva? Será que essa tarefa ela é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil? Né, mas em que medida eu também me engajo nessa tarefa? Apesar da gente, né, verificar que a empatia ela está ali, né, tem dentro da gente, né, desde o momento que a gente nasce, mas a gente sabe que essa empatia ela pode ser aumentada, ela pode ser diminuída. Então, a empatia ela, né, é uma habilidade, uma capacidade dinâmica de todos os seres humanos.
Bem, mas antes de entrar em empatia, né, eu queria trazer aqui algumas reflexões sobre a importância das conexões humanas na saúde, né, principalmente nos cuidados em saúde, até porque a gente tem com o passar do tempo, a gente tem um aumento, né, de um tecnicismo, né, da aplicação de várias tecnologias no âmbito dos cuidados em saúde, isso é extremamente positivo, por óbvio, mas é importante também que a gente pense que, em conjunto, em paralelo com o desenvolvimento biotecnológico e aplicado à medicina, é importante que a gente também tenha um desenvolvimento humano, ou seja, de que as conexões humanas que servem para promover a saúde e prevenir enfermidades, elas sejam valorizadas. E aqui, né, eu já trago essa ideia de empatia como uma forma de conexão. Né? Então, pesquisas epidemiológicas, desde 1979, demonstram que a ausência de conexões humanas estão significativamente vinculadas a doenças e mortalidade. Inúmeros estudos indicam que o risco de adoecer dobra, no mínimo, quando uma das conexões, como as conexões sociais, né, se tornam frágeis ou fragmentadas. O isolamento, então, as conexões sociais, né, antes de falar do isolamento social, elas são protetivas, ou seja, as conexões sociais significativas, né, elas nos protegem das enfermidades, né, então elas podem ser consideradas um determinante social da saúde. E, por outro lado, né, a ausência de conexão social significativa, o isolamento social, é considerado um fator de risco significativo para mortalidade e morbidade, tal como obesidade, sedentarismo e tabagismo. Então, a conexão empática, né, entre profissionais e pacientes consiste num tipo específico de suporte social, com todos os benefícios agregados ao fato de se, né, criar esse tipo de conexão significativa, que é a conexão empática, entre profissional de saúde e paciente. Então, em última instância, disso que a gente está falando, né, da importância, da relevância dessa conexão humana, né, que ser expressada na relação entre profissional de saúde. Né? Então, é disso que a gente está falando, e da empatia, né, como um elemento dessa, né, fomentador, promotor dessa conexão humana. Bem, aqui a gente vai trazer uma perspectiva de empatia. É importante dizer que não há um consenso, né, na literatura sobre definição de empatia, né? Há várias definições, há vários conceitos, né? Então, a gente aqui fez algumas escolhas e eu trago para vocês essas escolhas. Primeiramente, empatia não é se colocar no lugar do outro. Né? Empatia é estar com o outro. Né? Porque na medida em que eu me imagino no lugar do outro, né? Me imagino no lugar do paciente, né? E ali, quando eu me imagino com a minha história de vida, a minha biografia, os meus valores, as minhas crenças, e aí eu me vejo, sim, naquela situação, mas eu me vejo na situação do paciente, mas eu continuo em mim, eu não estou com ele. Quando eu imagino a situação dele a partir da perspectiva dele, né, da vida, da trajetória, da biografia, né, das condições socioeconômicas nas quais esse paciente vive, e aí eu posso, sim, estar com ele naquele momento. E é importante também a gente pensar que, por mais que eu imagine a situação de um paciente, né, eu como profissional de saúde, né, eu não vou, né, obviamente, né, ter uma responsividade emocional igual ao do paciente. Né? Por mais que a dor dele, o sofrimento dele possa me contagiar, que é o contágio emocional, que é um elemento da empatia, mas a minha responsabilidade emocional nunca vai ser igual ao do outro, né? Esse outro que efetivamente está passando por aquela situação. Então, eu tenho 3 elementos na empatia, que são a empatia cognitiva, que é essa tomada de perspectiva a partir, né, do outro, não a partir de mim mesma. Uma habilidade de entender o ponto de vista do outro. Né, e, para isso, eu preciso estar com ele e sair de mim. Obviamente, esse sair de mim, ele tem que ser entendido como
não de uma forma absoluta, porque o elemento da diferenciação, né, entre mim e o outro é essencial para a empatia, para que eu não me confunda com o outro, né? Então, é estar com a empatia emocional, que pressupõe esse contágio emocional, também uma ressonância afetiva, que é essa habilidade de sentir como o outro, e esse movimento que eu faço em relação ao outro, que é na direção dele, que é a preocupação empática, que é uma habilidade de perceber o que o outro está precisando e de me deslocar, estar com ele de forma que eu possa ajudá-lo. Né? Então, a empatia, né, ela surge, né, nos seres humanos, notadamente no contexto dos cuidados parentais, né, esses cuidados parentais eles são obrigatórios nos mamíferos. Há estudos que apontam que a empatia existe também em outros, né, em animais não humanos, a empatia está presente, obviamente com outras características. É apontado que nesse processo de evolutivo da empatia, nós temos, então, um acrescente, né, digamos assim, nesse processo dela se tornar mais complexa, né, então, se ela está em mamíferos, notadamente em razão de cuidados parentais, né, em razão de se responder coletivamente a um perigo, né, nessa característica evolutiva dos seres humanos e também de outros animais. Então, é importante pensar nesse processo evolutivo da empatia. E aqui, nos cuidados parentais, é importante ressaltar que os bebês, né, por meio do sorriso e choro, né, ele vai tocar o seu cuidador para prestar atenção e assistir esse bebê, e cuidar desse bebê. Porque a gente sabe que esse é um elemento fundamental para a preservação da espécie humana. Então, os animais sociais, como nós, seres humanos, a gente precisa coordenar ação, movimento, responder coletivamente ao perigo, comunicar-se sobre os alimentos, auxiliar os necessitados, e que o contágio emocional foi essencial para que a gente pudesse travar esse tipo de interação social e que a gente pudesse se preservar enquanto espécie. Então, a empatia ela tem algumas características que são, ela tem limites, né? A empatia, a pessoa pode ser demandada, né? Fazer um esforço muito grande de exercício de empatia, e isso chegar ao limite e ela se tornar fadigada, né? Ela pode ser ensinada e promovida, né? Então, ela é uma habilidade que ela pode ser, né? Ela tem essa característica, e também ela pode ser reduzida e anulada. Então, em algumas situações que a gente vai ver, né, situações que inibem empatia, essa empatia pode, inclusive, né, ser anulada, e ela é um construto multidimensional. Né? Então, é importante a gente pensar na empatia, né, considerando todas as suas características e sua complexidade. Bem, agora falando da empatia clínica, né? O que seria essa empatia clínica? A habilidade de entender a situação do paciente, a sua perspectiva, os seus sentimentos, envolvendo a comunicação desse entendimento, checar a sua acurácia, bem como atuar de acordo com essa compreensão para ajudar o paciente. Então, a gente percebe que a empatia clínica a partir, né, dessa definição que a gente traz para vocês, pressupõe uma habilidade de entender essa situação, mas, para além da habilidade, comunicar esse entendimento, checar com o paciente se o que o profissional de saúde entendeu acerca da sua situação faz sentido para aquele paciente, né? E após esse movimento de checar, né, a acurácia dessa compreensão, tá? Atuar de acordo com essa compreensão, de modo a apoiar, a ajudar o paciente. Então, a gente percebe que, né, a empatia clínica ela vai envolver essa habilidade de entendimento, a comunicação e o movimento, né, de apoio, de ajuda na direção do paciente.
Há uma controvérsia na literatura ainda acerca, da dimensão que deve predominar na compreensão dessa empatia clínica, né? Então, existem alguns autores que vão dizer que a empatia clínica, ou seja, a empatia nos cuidados em saúde, ela é uma empatia essencialmente cognitiva, que vai pressupor essa habilidade de tomada de perspectiva do paciente e que ela não é uma empatia emocional, né? E que não deve ser emocional, e em razão, e a gente vai falar depois da fadiga empática, e a empatia cognitiva e emocional, né? Então, há ainda uma controvérsia, né, de qual seria a dimensão efetiva dessa empatia clínica. Bem, a gente está falando de empatia clínica e na literatura há várias, né, enfim, várias pesquisas, várias menções aos benefícios da empatia clínica, tá? E aí aqui eu trouxe para vocês benefícios em relação ao paciente e benefícios em relação ao profissional de saúde e à própria instituição de saúde. Então, a gente tem aumento da satisfação do paciente, acurácia do diagnóstico, maior aderência terapêutica, reduz a depressão, a ansiedade do paciente, bem como incrementa a sua qualidade de vida. Por outro lado, para os profissionais de instituição de saúde, a gente tem aumento do bem-estar da equipe de saúde, redução do burnout e do próprio surgimento, do aparecimento do burnout, redução de comportamentos agressivos e conflitos de trabalho, aumento da capacidade de liderança. A gente sabe que hoje a empatia é considerada um componente importante da liderança, redução da litigância contra os profissionais de saúde. Então, é importante a gente ressaltar aqui, para além da empatia clínica, ela ser importante do ponto de vista ético, bioético, né, dessa relação, desse encontro clínico, né? Além dela ser importante, porque ela vai aumentar, vai propiciar a criação de conexões significativas entre profissionais de saúde e paciente, ela vai trazer todos esses benefícios concretos, né, mais palpáveis, digamos assim, tanto para o paciente, quanto para o profissional de saúde e para a instituição de saúde. Bem, mas existem alguns fatores que inibem a empatia em geral, e aqui a empatia clínica, que é o nosso objeto. Eu vou aqui mencionar rapidamente esses fatores. Um é a fadiga empática, que eu vou tratar, né, mais para frente. O outro é um julgamento moralizador, ou seja, né, pensamentos dicotômicos do ponto de vista moralizante, ou seja, julgar aquele paciente como bom ou como mal, como um paciente fácil, um paciente difícil, ou seja, esse tipo de julgamento moralizador, ele inibe a criação, né, dessa conexão, dessa empatia, ou seja, dessa capacidade, dessa habilidade de tomar a perspectiva daquele paciente, porque você já cria um distanciamento em relação àquele paciente, né? Por outro lado, né, a obediência hierárquica, ela também é um fator que inibe a empatia, ou seja, o cumprimento, o mero cumprimento não reflexivo sobre determinadas regras, podem sim não considerar que ele é aquele paciente que está ali naquele momento de sofrimento, em razão de que aquela regra pode estar causando um sofrimento para o paciente, e não se pensar acerca do sentido da própria regra para aquele paciente em si. Então, se distancia, né? A gente percebe que esses fatores que inibem a empatia criam distanciamentos, impedem a formação de conexões, né? E aí, por óbvio, tomada de perspectiva, contágio emocional, né, ressonância afetiva. O preconceito e estigma, né, muitos pacientes são rotulados, né, são estigmatizados, e da mesma forma, isso cria também esse distanciamento entre o profissional de saúde, né, e o paciente, de forma que não se torna possível criar essa conexão, né, e a efetivação da empatia clínica. Então, a gente pode pensar aqui, eu trouxe né, essa representação que eu achei bem interessante, né, desses elementos que estão ali, digamos assim,
atravessando a empatia, que é o entendimento dos sentimentos, a visão do mundo, né? A apreciação do outro como um ser humano, e isso implica o não julgamento, né? E, né, a comunicação desse entendimento. Então, eu acho muito importante a gente pensar que a empatia, a ausência de empatia ou a mitigação, a redução da empatia, clínica e empatia em geral, ela está associada a processos de desumanização do paciente, né? Então, eu desumanizo aquele paciente, né? Então, e aí eu não vejo, não trato como uma pessoa, né? E trato, sim, muitas vezes como um objeto do meu próprio cuidado, né? E aí eu havia dito para vocês a importância da gente tratar da fadiga empática, que é uma realidade, muitas vezes, de profissionais de saúde. Né? A empatia emocional pode acarretar um estresse pessoal. Então, aqui é um ponto importante, porque por que alguns autores vão dizer que a empatia clínica ela deve ser uma empatia cognitiva? Porque o estímulo, né, dessa empatia emocional, isso pode acarretar, aumentar o estresse pessoal dos profissionais de saúde. Para aqueles que sustentam, né, que a empatia emocional ela é um componente importante também, né, dessa relação, é essencial que ela esteja acoplada, né, com a autorregulação emocional do profissional de saúde. Ou seja, que o profissional de saúde ele tem ali, né, ferramentas de autorregulação emocional, de autocuidado e de autoconexão e de autoempatia. Então, é muito importante para que essa conexão humana que a gente está tá aqui afirmando que ela é essencial para melhores resultados em saúde, ela sim pode também acarretar estresse para o profissional. Então, aqui eu disse para vocês, né, sobre a questão da empatia clínica, sobre se ela é uma empatia cognitiva, né, então há um certo consenso, né, mas eu disse que é certo consenso porque há uma posição que é divergente, tá? E aqui também é um outro ponto, tá? É importante. Se a formação do profissional de saúde foi uma formação fundamentada no distanciamento, entendendo que esse distanciamento emocional e também empático, né, no sentido para além do emocional, era sinônimo, melhor dizendo, de objetividade. Então, um bom profissional de saúde ele tem que ser objetivo. E, para tanto, né, ele precisa se distanciar. E, na verdade, né, hoje as pesquisas demonstram que isso não é verdade, que muitas vezes esse distanciamento, essa subjetividade, ela é uma falácia e ela vai trazer maior burnout, maior estresse para o profissional, porque na medida em que ele se distancia, supostamente se distancia, né, e essa falta de conexão com o próprio paciente traz repercussões muito graves, né, do ponto de vista psíquico, da saúde mental para o próprio profissional. Né? Então, é importante a gente pensar, como eu havia dito, sobre o autocuidado, a autoempatia, né, e a autoconsciência são essenciais para os profissionais de saúde reduzirem a fadiga empática. Né? Então, esse elemento da fadiga empática ele é essencial, porque uma vez esse profissional fadigado, ele provavelmente ele vai ter muito mais dificuldade em ser um profissional empático. E aqui, no centro de pesquisa da Universidade de Oxford sobre empatia, né, a gente tem uma construção muito interessante de medicina baseada na empatia. Né? E aí, essa medicina baseada na empatia, nessa construção, vai se contrapor um paradigma corrente a um novo paradigma, né, construído a partir da medicina baseada na empatia. Então, o que a gente tem nesse paradigma corrente? O profissional é valorizado como um dispensador de exames e tratamentos. Né? Então, muitas vezes, quanto mais exame o profissional dispensar, quanto mais remédio, medicamento, ou quanto mais, ou enfim, né? Muitas vezes se vai numa consulta e não se sai com nenhum exame, nenhum medicamento prescrito, né, não se sente ali consultado. Né? Então, muitas vezes, essa demanda também ela não é uma demanda apenas dos pares, muitas vezes é uma demanda também dos próprios pacientes. Né?
As necessidades, vontade, preferências do paciente, a essas necessidades não é dado o peso das evidências científicas que muitas vezes, né, se dá. E tem que se dar realmente, né? As evidências científicas são essenciais, mas que no mesmo patamar, digamos, no processo de tomada de decisão, as necessidades, vontade e preferências do paciente têm também, né, uma essencialidade na tomada de decisão, como as evidências científicas. O tempo de consulta é encurtado, né? Então, isso é uma questão que vários estudos no mundo apontam para essa questão do tempo de consulta. E aqui o paciente é visto como recipiente passivo do cuidado, né? E não como um sujeito, um parceiro do profissional de saúde desse cuidado. E no novo paradigma, né, o que a gente tem? O centro da consulta é a relação humana. Então, a gente volta àquele ponto que eu iniciei dizendo que as conexões humanas significativas, elas podem promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, com, ao mesmo tempo, a sua ausência, o isolamento social, também pode acarretar, né, um adoecimento. Então, é muito importante que essa conexão humana significativa, que é entre o profissional e o paciente, ela seja, né, o centro do cuidado em saúde. A comunicação empática é considerada como uma intervenção efetiva por si só. Então, essa comunicação empática é considerada uma forma do profissional de saúde de atuar em relação àquele paciente, uma forma que traz uma efetividade para melhores resultados em saúde. Ela também é central para uma prática baseada em evidências, na medida em que essa consulta empática, a comunicação empática, há vários estudos que demonstram as evidências, né, que evidenciam os seus benefícios, como eu já havia apontado, né, nos slides anteriores, e as necessidades, vontades e preferências do paciente são alçadas a parte do processo de tomada de decisão. Então, a gente pensa, digamos assim, num novo paradigma, baseado na empatia, baseado na importância das conexões humanas significativas, da consideração da vontade, preferência, necessidades do paciente, no processo de tomada de decisão. Bem, como que a gente pode promover a empatia clínica? A Helen Risk, que é uma psiquiatra dos Estados Unidos, ela tem um estudo muito importante, significativo em empatia, e aí ela traz algumas, digamos assim, né, formas de promoção da empatia clínica. E aí ela vai dizer, seja curioso e engaja a sua imaginação. Aqui eu queria trazer essa questão da curiosidade, que vários estudos de empatia trazem essa questão de você ser curioso em relação ao outro, né? De você ter uma curiosidade. E eu acho muito interessante se pensar que a curiosidade ela pode ser um componente importante do meu comportamento, da minha comunicação empática, né? Do meu comportamento empático, essa curiosidade de querer saber do outro, né, sobre o outro. E engajar a minha imaginação, a gente já viu que, para vários autores, a empatia tem um componente imaginativo, né, de eu imaginar a situação do outro, né, imaginar a perspectiva, tomei essa perspectiva do outro. Avaliar o seu nível de estresse pessoal, né? Então, o profissional de saúde, para que ele possa ser mais empático, é muito importante que ele tenha uma autoconexão, uma autorregulação emocional, porque a gente já viu que a fadiga empática, o estresse, diminui a empatia, né? Ela diz o seguinte também, né? Privilegiar a extração da perspectiva em substituição à tomada de perspectiva. Então, o que ela quer dizer com isso? A gente sempre fala em empatia em tomada de perspectiva, ou seja, de eu imaginar, enfim, a situação, o contexto do paciente e tomar a perspectiva dele a partir dele, né? E aí ela diz que, para além de tomar a perspectiva, é importante também, muitas vezes, extrair do paciente, né, a perspectiva dele, perguntar, indagar, para poder entrar no mundo dele e não apenas uma conduta, de certa forma, passiva do profissional de tomar perspectiva, tentar ser imaginativo, mas ela vai para além disso e traz uma atitude mais ativa do próprio profissional de saúde.
crie maiores interações face a face, né, e aí ela traz toda uma questão da importância da comunicação oral, não oral, para a criação dessa, né, dessa comunicação empática, reconhecer suas vulnerabilidades. A gente só consegue ser empático com o outro quando a gente reconhece nossas vulnerabilidades. Né? Não é possível a gente ser empático se a gente não se reconhece como um ser vulnerável. Até porque a empatia com o outro pressupõe também a autoempatia. E, como eu já havia dito, a autoconsciência. Né? Então, eu me conecto com o outro quando eu estou presente, uma atenção plena, uma consciência plena naquele momento da conexão, e isso pressupõe a autoconsciência. E até em razão disso, existem várias capacitações em empatia, e uma delas é em mindfulness, porque o mindfulness ele promove essa capacidade de autoconexão e de atenção plena no momento presente. Bem, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês, né, existem, enfim, várias formas de capacitar e de promover empatia para os profissionais de saúde. Eu trouxe aqui a abordagem CARE, que é uma abordagem que é utilizada no NHS, que é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. E essa abordagem, ela consiste num referencial para encontros empáticos e centrados na pessoa, nas interações dos cuidados em saúde. Eles aplicam também não apenas na interação entre paciente e profissional de saúde, mas também entre a equipe de saúde. Então, ela foi criada para desenvolver um apoio aos profissionais de saúde para que possam incrementar suas habilidades comunicacionais e usá-las eficazmente para ajudar ou empoderar o paciente. Então, a gente tem conexão, avaliação, resposta e o empoderamento do paciente. Aqui eu trouxe esse quadro só para passar para vocês uma noção básica do que é essa abordagem CARE, né, que é uma forma, uma abordagem de capacitação, né, dos profissionais de saúde. Então, a gente tem, nesses componentes, uma descrição do componente em relação ao profissional de saúde e em relação ao paciente. Então, na conexão, a gente tem engajar ativamente o paciente para criar um vínculo, né? E aí a gente traz aquela ideia de conexão humana significativa, que é essencial, inclusive, né, para a aderência do paciente ao tratamento, né, para um diagnóstico com maior acurácia, e do ponto de vista do paciente, dele se sentir relaxado, né, dele poder ter tempo de contar a sua história, né, isso é muito importante. Hoje o que a gente percebe é que muitas vezes a gente vai a uma consulta, e há vários estudos também que apontam isso, que o tempo de escuta do médico, né, e que falando do médico, é um tempo de escuta muito reduzido, né, e aí como se criar vínculo com o paciente, uma conexão humana significativa, com o tempo de escuta muito reduzido e com a completa ausência de oportunidade para o paciente contar a sua história, né. No outro componente, a gente tem avaliação, escuta e tomar a perspectiva do paciente. Essa escuta, que a gente chama, alguns vão dizer que é uma escuta ativa, eu prefiro chamar de escuta empática, né, que é uma escuta que pressupõe atenção plena naquele momento, porque se eu não estou presente naquele momento com a minha atenção plena, a minha escuta ela não é empática. Eu não crio essa conexão com o paciente, e aí eu tomo a perspectiva do paciente, sua situação, sentimentos e valores. O paciente ser realmente escutado, né? Essa demonstração de que o profissional está interessado no paciente e entender genuinamente suas preocupações. A resposta que é dada do profissional para o paciente, né, ele comunica o entendimento, verifica sua acurácia de forma cuidadosa. Esse ponto ele é central, né, para uma conexão empática, para uma comunicação empática, para a empatia clínica, é sempre o profissional de saúde, né, verificar se a sua compreensão, e aí ele precisa reconhecer também suas vulnerabilidades, né, acerca da sua capacidade de compreender a perspectiva do paciente, né. Notadamente, isso é mais importante quando há um distanciamento social, econômico, cultural, religioso entre o
profissional e o paciente, né, porque a gente sabe que esses distanciamentos, eles criam barreiras nessas interações sociais. Mostrar cuidado com o paciente, né, ser positivo e explicações claras, né. Então, essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação cuidadosa e muito clara para o paciente. E, por fim, o empoderamento, né? Apoiar o paciente a se sentir mais em controle da sua própria vida, do seu autocuidado, né? Da gestão da sua própria enfermidade, de acordo com as habilidades desse paciente, suas preferências e seus valores. Ajudar o paciente a ter esse controle e elaborar um plano de ação em conjunto com o paciente. Bem, então, para fechar nosso workshop, essa primeira rodada, né, depois vamos ter aqui, né, as considerações do Fernando e eventuais perguntas. Tomar a perspectiva do paciente é um imperativo ético, portanto, a empatia cognitiva clínica também. Então, a gente está falando também de ética nos cuidados em saúde, né? A gente está falando de uma perspectiva de tornar esse cuidado em saúde mais ético, né? Ético do ponto de vista, né, daquilo que vai trazer melhores resultados em saúde, qualidade de vida, né, e bem-estar também para esse paciente. Pesquisas apontam que a comunicação empática pode ser objeto de capacitação de profissionais de saúde. Então, nós, por exemplo, no IBDPAC, nós temos workshops de capacitação de profissionais de saúde em comunicação empática, porque a gente entende que existe, né, uma necessidade, uma imperiosidade ética, e aí de se fomentar essa comunicação empática entre o profissional de saúde e o paciente, né? E isso conjugado para um desenvolvimento de autorregulação e de autoconexão do profissional de saúde. Então, a medicina baseada na empatia, ela restabelece a relação humana no coração dos cuidados em saúde. Então, a gente tem aqui tem que ter uma virada dessa medicina que obviamente tem que trazer questões, né? Tem que trazer um aprimoramento técnico, tecnológico, mas ela não deixa de ser uma medicina, né, que tenha a relação humana, essa conexão humana como seu centro. E, por fim, eu queria trazer aqui um pensamento que eu gosto muito, que é o seguinte: o ensinamento sobre a relação entre médico e pessoa costumava ser: não se envolva. E aqui vai para além do médico, né, para outros profissionais de saúde. Em um aspecto, o medo das emoções não era infundado. Envolver-se com as emoções não examinadas de uma pessoa é potencialmente prejudicial. Entretanto, o que o ensinamento não dizia era que o envolvimento é necessário se quisermos curar, além de sermos técnicos competentes. Então, obrigada pela atenção. E aí, passo a palavra para você, Fernando. Aline, agradeço muito a sua fala, a sua contribuição. É muito interessante a gente tratar de um tema que é muito atual hoje, e a atualidade e a contemporaneidade desse tema, né, ela se faz de maneira muito intensa nesses dias, porque a gente justamente está saindo de um momento da história da sociedade humana, né, onde esses temas de empatia e de conexão, eles eram muitas vezes tratados como secundários ou até periféricos dentro da relação e da construção do cuidado na saúde, e passam a assumir um papel muito central, né? A construção da sociedade 5.0, que tanto se fala hoje, né, que é baseada em uma sociedade inteligente, com as pessoas no centro, ela precisa essencialmente de líderes que tenham essa habilidade de empatia. Muito do que se vem discutindo, inclusive, de capacitação e de habilidade de liderança, desenvolvimento de pessoas, né, que tradicionalmente eram baseadas em hard skills, que era a capacidade de você adquirir conhecimento, processar aquela informação e entregar um resultado, né? E foi isso que levou a medicina durante o terceiro paradigma, né, que foi esse período da história da medicina baseada em evidência,
né? Existem dois outros antes, né? O paradigma do apoio diagnóstico, o paradigma do raciocínio clínico, que começa lá com Hipócrates, mas a gente está caminhando para um momento onde o paradigma, o quarto paradigma da medicina ou da saúde, ele está se apresentando, que seria o momento onde esse cuidado às pessoas, ele vai ser feito data-driven, né? Ele vai ser feito guiado, orientado por dados. E uma vez que essas ferramentas se apresentam, se essas outras habilidades não são desenvolvidas, né, existe um risco muito grande da gente caminhar para um contexto ainda mais tecnicista, com esse risco de trazer uma qualidade pior de atendimento para quem recebe e de fadiga, né, empática para quem dispensa esse cuidado. E aí eu queria te fazer uma pergunta para a gente iniciar o nosso momento agora de perguntas, e queria convidar todos que estão nos ouvindo a também estarem fazendo as perguntas nos comentários aí do vídeo, e aí a gente vai triando para poder estar fazendo essa conversa. Mas a minha pergunta seria, o que hoje, né, você enquanto docente lá na Universidade de Brasília, tem observado de iniciativas e o que tem sido feito de iniciativas para a formação desse profissional do século XXI, né, para essa sociedade 5.0, enquanto desenvolvimento de power skills com empatia? Então, Fernando, falando de profissional de saúde, né, especificamente, né, o que eu noto é que há algumas iniciativas no Brasil, né, de inserção de humanidades, que eles chamam, muitas vezes usam o termo humanidades na formação do profissional de saúde. Em alguns cursos de medicina, você tem né, essa humanidade que muitas vezes ela vai permear toda a formação do profissional, né, do estudante de medicina, mas isso, pelo que assim, eu não estou falando, eu não fiz uma pesquisa nesse sentido, tá? Eu estou falando pelas minhas impressões, né? Então, o que eu noto ainda é que não há uma formação ampla de profissionais de saúde no que eu estou chamando de humanidades, que vai envolver empatia, habilidades comunicacionais, vai envolver bioética, né? Ou seja, tem uma grande ampla, né, uma gama ampla do que a gente pode entender como humanidade, se contrapondo a uma formação tecnicista, né? Nesse sentido que eu estou colocando humanidades. Ainda não é uma grande realidade no nosso país, há iniciativas, né? Mas eu vejo que ainda é muito, muito incipiente para esse profissional que você está colocando, né, Fernando, desse novo paradigma, né, dessa nova demanda que existe na sociedade. Eu acho que a gente ainda está muito aquém na formação desses profissionais nesse sentido. A agenda para a formação dessas pessoas, eu acho que é um desafio para muitas cadeiras, e tem um empecilho grande ainda, né, porque a percepção de valor, muitas vezes, do profissional ainda está associada com a capacidade cognitiva, tão somente de processar informações e entregar isso de uma maneira pronta, muitas vezes, né? E essa razão é que muitas vezes encurta tempo de consulta e prejudica vínculo. Interessante que muitos modelos de saúde digital que estão surgindo ultimamente estão tentando resgatar esse vínculo em sistemas de atendimento que priorizam, né, o acesso como primeira opção nesses serviços. Então, assim, o grupo ou a equipe de saúde que faz o atendimento de um determinado paciente o acompanha em regime 24/7 todos os dias do ano, né? À semelhança do que são os pilares aí da medicina de família. E esses profissionais apoiados em dados, eles muitas vezes conseguem fazer entregas e construir, né, questões que estão muito associadas aí à entrega de valor para esse paciente. Queria te fazer outra pergunta, né, e sobre um detalhe, uma questão que você colocou que eu achei muito interessante, que é a questão da conexão significativa, né, a importância de o paciente perceber que, de fato, ele está sendo ouvido e que aquilo que ele tem enquanto opinião em saúde, né, e decisão sobre a doença dele está sendo respeitado para a construção de um plano terapêutico singular. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre conexão significativa.
Então, eu creio que ainda não é um desafio nessa interação entre o profissional de saúde e o paciente, notadamente o profissional médico, pelas questões que a gente já abordou aqui, a criação dessa conexão significativa, porque ela pressupõe vários fatores, como o tempo, né? Você tem que ter tempo, você tem que ter ali um foco, uma atenção plena em relação ao paciente, é, você tem que ter também digamos assim, como eu posso dizer, uma percepção desse paciente, né, como alguém que você deseja criar esse vínculo com ele. Então, você tem alguns fatores que não estão, e também pelo um fator que você colocou, que eu acho que é muito interessante, pela valorização ainda de uma formação notadamente, vamos dizer assim, vou chamar de racionalista, né, de uma ênfase nas capacidades, nas habilidades cognitivas e não nas habilidades emocionais, né? Então, a gente tem um desprestígio, digamos assim, dessas habilidades emocionais. Então, a indagação se eu tenho problemas de tempo de consulta, de estresse, né, questões referentes a essa conjuntura, uma formação que ela não pressupõe, que ela não traz habilidades emocionais. E isso tudo, digamos assim, esse conjunto, ele dificulta a criação de uma conexão humana significativa. E isso, por óbvio, vai impactar em melhores resultados em saúde. Então, a gente tem vários desafios para, digamos assim, para se chegar a essa conexão humana significativa porque ela tem que ser significativa para dois, né? Se eu estou falando de relação, ela é significativa para o profissional e muitas vezes a ausência de conexões humanas significativas para esse profissional gera burnout, gera estresse para ele. E a ausência de conexões humanas significativas para o paciente gera, por exemplo, menor aderência ao tratamento. Então, a gente tem várias, né? É uma questão bem complexa com várias repercussões para o cuidado em saúde, para o profissional e para o paciente. Uma das questões que a gente vê que apoiam muito essas iniciativas e tentam criar um caminho, né, nesse cenário que a gente tem hoje, é justamente a gestão de caso e a gestão de cuidado. O case management nos Estados Unidos, ele surgiu na década de 70, com as assistentes sociais, depois veio crescendo com os enfermeiros, muito fortemente, justamente para, dentro de um contexto de tratamento, né, tentar construir para esse paciente, né, um espaço, né, um lugar de fala dentro do plano terapêutico singular dele, para que ele pudesse ser ou também ouvido e fazer parte disso. Interessante que trabalhos na literatura, né, e tem um trabalho clássico do New England de 2010 de cuidados paliativos, e cuidados paliativos é uma área que se pode, né, fazer uma atenção e um cuidado muito fortemente ligado à empatia, porque você tem um período de consulta mais ampliado, você tem um período de tratamento que muitas vezes tem uma programação estabelecida, e o profissional que geralmente procura esse tipo de cuidado, ele justamente procura porque o cuidado com o paciente, ele precisa ser vocacionado. O cuidados paliativos é um R3, né, um terceiro ano de residência também para medicina de família e comunidade, né, então, assim, pouca gente sabe que medicina de família e comunidade é uma especialidade, alguns menos ainda sabem que, além de ser uma especialidade, ela tem subespecialidades, né, que é rancenologia, gestão em saúde e cuidados paliativos. Interessante que a questão dos cuidados paliativos sendo desenvolvida dessa maneira, né, esse trabalho do New England de 2010 mostrou uma coisa incrível, que foi o aumento de sobrevida para pacientes que optavam pelo o tratamento, mas que tinham um início de tratamento com abordagem em cuidados paliativos mais precoce. Então, quanto mais tempo esse paciente tinha para estabelecer vínculos, se relacionar e definir sobre o seu plano de tratamento, e isso feito de maneira conjunta, né, ou seja, fazendo sentido para a equipe, fazendo sentido para o paciente, aumentou sobrevida com qualidade, que é uma das coisas que hoje a gente discute muito quando vai falar de valor em saúde, que é a importância da experiência do paciente. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre empatia e experiência do paciente, né, para a gente seguir aqui. Bem,
Eu acho, assim, eu penso que a comunicação empática, essencialmente, ela tem que ser digamos assim, tem que estar atrelada a essa experiência do paciente, né? Porque se o paciente, na sua jornada, ele ali vai, enfim, passar por várias interações sociais, né? Vários ambientes, é importante que a comunicação empática, né, dentro, né, nessas interações sociais em relação a vários profissionais numa jornada ampla desse paciente, que ele realmente experiencie, né, vivencie a criação dessa comunicação empática. Pode ser que nem todas essas interações façam sentido a gente pensar em conexões humanas significativas, né, porque é um outro conceito. Mas a comunicação empática, né, e a empatia nessa jornada, eu penso como elementos essenciais de fato para que essa experiência do paciente seja efetivamente satisfatória, vivenciada de uma forma positiva para ele. Mas eu também acho que a experiência do paciente ela não pode se desconectar disso que você estava falando, né? Desse engajamento, desse envolvimento real do paciente em tomadas de decisão sobre o seu próprio cuidado, porque às vezes pode se correr o risco da experiência do paciente ela ser muito superficial e ela ser uma experiência do ponto de vista só de você perceber o paciente como um consumidor. E o paciente, ele não é um consumidor, ele ali é uma pessoa que está vivenciando um fato extremamente importante da sua vida. Então, eu tenho, às vezes, um pouco de receio de que essa visão de experiência leve muito para uma perspectiva consumerista, que é um modelo que é ultrapassado do ponto de vista do modelo de cuidado, que a gente fala de um outro modelo, que é o modelo da mutualidade, que é essa parceria. Então, assim, né, para trazer essa é a minha preocupação quando a gente fala de experiência do paciente nesse sentido. Minha esposa advogada, ela comenta um negócio interessante, porque na Constituição de 88, a OAB ela, determinou que a relação do advogado e do cliente, né, é uma relação de confiança, não é uma relação de consumo, né, e isso traz um viés todo particular para a relação que é desempenhada entre o advogado e o cliente, né? E, infelizmente, na mesma perspectiva, isso não foi feito para as áreas de saúde, né? Tanto que a gente teve um viés que toda essa relação entre o cliente, né, e o profissional de saúde acabaram caindo no CDC, né? No Código de Defesa do Consumidor, e isso acaba ainda trazendo muito ruído para essa relação, né, de mutualidade que seria tão necessária, né, para o momento do cuidado. O Gessel Varenga, Aline, fez uma pergunta sobre aula ou conteúdo de empatia, né, como assunto de aula para os técnicos de enfermagem. E aqui eu acho que é bem importante, porque, de fato, é uma profissão que fica à beira-leito na grande maior parte do tempo, né? São profissionais que têm um carinho, um cuidado muito grande com o paciente, né, e acompanham, na maior parte das vezes, a maior parte desse período da internação, principalmente. Né? A Vilma também fez alguns comentários aqui com relação, né, a plano terapêutico e a realidade, né, da relação médico-paciente, que ainda está muito distante, mas acho que você comentou bem, né, que é uma agenda que a gente precisa desenvolver. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre os cursos de enfermagem e se tem havido alguma procura, como é que um coordenador de curso de enfermagem ou coordenador de um curso de técnico de enfermagem poderia fazer para poder ter acesso a esse conteúdo de empatia, para poder criar uma agenda, um currículo dentro de uma escola para aqueles colegas que estão nos ouvindo aqui. Então, Gessé, obrigada pela pergunta. Aquela abordagem que eu mostrei aqui, ela é uma abordagem também para técnico de enfermagem, né, para profissional de saúde em geral e, inclusive, técnico de enfermagem. Então, existem digamos, outros conteúdos. Aquela é propriamente uma forma de capacitação, né? Então, a gente tem conteúdos e tem capacitações em empatia. E aí tem várias formas de capacitação, e não apenas para médicos ou enfermeiros, mas também para técnicos de enfermagem e todos os profissionais de saúde, e que tem essa interação, né? E o técnico de enfermagem, como o Fernando apontou, ele está ali diretamente, né, envolvido no cuidado
com o paciente. Então, Gessé, se você tiver, enfim, interesse, você pode entrar em contato conosco do IBDPAC, que eu posso passar esses conteúdos para você, a gente pode conversar sobre essas formas de capacitação, a abordagem CARE, né, que também podem ser utilizadas para técnicos de enfermagem, tá certo? Muito bacana. Além dessa agenda que eu acho que tem sido construída aí por ti, né, ali dentro da universidade e por outras iniciativas, que é uma agenda de ensino, né, porque existe, de fato, um vazio cognitivo grande no Brasil sobre direito do paciente, sobre empatia, né, e sobre temas que são tão relevantes no cuidado centrado do paciente. Existe uma questão também normativa que é importante, né, com relação à questão dos direitos do paciente. A gente sabe que, além da dedicação profissional, né, você também carrega algumas bandeiras que são muito importantes enquanto cidadã, enquanto o seu posicionamento na sociedade civil. E eu queria que você pudesse comentar um pouquinho, né, sobre o Estatuto do Paciente, que é uma das questões que está intrinsecamente associada, né, a um novo momento que está por vir, né, que já vem acontecendo com a gestão do cuidado. A gente, na Modu, tem uma perspectiva muito clara sobre a gestão do cuidado enquanto um auxílio, né, ou parte desse cuidado onde a gente dá voz para o paciente e consegue entregar muito mais valor dentro da jornada desse paciente, tanto hospitalar quanto ambulatorial, mas isso carece de algumas normas, e a gente acredita também que, assim, essa etapa normativa ela é muito importante. Então, se você pudesse contar um pouquinho para a gente dessa jornada, como foi do projeto de lei, em que ponto que está, né? E até para os nossos ouvintes aqui, de repente, estarem marcando alguns deputados e estarem seguindo esses deputados na rede social e marcando aí, de repente, subindo um hashtag, né? Estatuto do Paciente, para poder sinalizar isso e a necessidade e a urgência desse projeto. Muito obrigada, Fernanda, por trazer aqui, né, na nossa conversa o projeto. O projeto, é o PL 559 de 2016, o Estatuto do Paciente. Ele é essencial, porque o Brasil, as legislações de direito do paciente datam da década de 90, a primeira é da Finlândia, de 91. Então, a gente está em 2021, a gente não tem uma lei de direito do paciente, e isso é um problema, por quê? Porque isso acarreta, como, né, Fernando, você apontou, né, questões que impactam no cotidiano do cuidado em saúde. Muitas vezes o profissional de saúde quer, em questões de recusa, por exemplo, respeitar o direito à recusa e se sente inseguro. A gente, para engajar o paciente no seu próprio cuidado, dele reconhecer que ele tem esse direito de participar da tomada de decisão do seu cuidado. Então, a gente tem uma série de questões. Inclusive, se a gente traz a abordagem do cuidado centrado no paciente, que é uma abordagem que se fundamenta no respeito às necessidades, vontades e preferências do paciente, né? Segundo a Academia Nacional de Medicina, né, dos Estados Unidos, quando quando conceituou o cuidado centrado do paciente lá em 2001, como que o Instituto de Medicina, então, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos conceituou o cuidado centrado no paciente como um cuidado, né, baseado na parceria entre profissionais de saúde e pacientes, e cujas decisões serão, digamos, balizadas pelas vontades, necessidades e preferências do paciente. Esse é o centro do cuidado, né, um conceito do Instituto de Medicina, atual Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, de cuidado centrado no paciente. Então, veja bem, se eu estou falando de cuidado centrado no paciente, eu estou falando de direito do paciente, eu estou falando de direito do paciente à informação, eu estou falando de direito do paciente a participar da tomada de decisão, eu estou falando do direito do paciente a um cuidado em saúde de qualidade e seguro. Então, é muito importante que a gente pense, a gente veja, né, o direito do paciente como uma ferramenta do cuidado centrado no paciente, como uma forma de promoção desse cuidado centrado no paciente. E que é muito bom ficar claro que o direito do paciente não se opõe ao profissional de saúde, de forma alguma, tá? Porque isso existe no nosso país, em razão do que você falou, né, Fernando, de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no Brasil a essa relação,
que não é uma relação de consumo, na minha visão, e aí a gente tem uma visão, né, dos profissionais que ficam contra o estatuto né, contra a lei, achando que aquilo é contra ele, e não é, né? É importante dizer isso. Isso é a favor dos profissionais, né? É a favor de cuidados em saúde de qualidade, melhores resultados em saúde, e, obviamente, isso é em benefício de toda a sociedade brasileira. Com certeza, esse marco legal vai trazer muito mais segurança jurídica para essa relação entre profissional de saúde e paciente, e ainda sobre uma perspectiva de cuidado centrado na pessoa, né, que é a sociedade que está sendo construída nesse novo momento, acho que em todos os lugares, e acho que é um sinal de maturidade, né, dos direitos civis, né, acho que a gente tem a necessidade desse marco legal até mesmo para poder garantir, isso é fruto dessa nossa caminhada democrática, que é um pouco lenta, né, aqui no Brasil, com vários percalços, mas é um avanço que eu acho que a gente tem muito a ganhar com esse marco legal que vai sair para o Estatuto do Paciente. Pessoal, a gente está se aproximando aí já passou um pouquinho, né, das 20 horas, eu queria agradecer imensamente aí a professora Aline, né, agradecer a cada um dos nossos participantes, deixar os nossos contatos à disposição, tanto a Modu quanto o IBDPAC, né, a gente está nas redes sociais. Importante dizer que esse workshop ele é a abertura, né, para um início de uma conversa e de vários outros encontros. Uma das questões que já estão em construção, e muito breve as inscrições vão estar abertas, que é um curso de saúde centrada no paciente, tema que é muito relevante e que, a partir do engajamento de mais profissionais, a cada dia a gente tem condições de entender e fazer de maneira diferente a saúde. Uma das questões que a Aline colocou, né, que é fundamental, a construção de um cuidado mais empático, ela não é só uma questão de necessidade do paciente, é uma questão de necessidade do cuidador também. Então, quem presta o cuidado, né, também tem benefícios e tem necessidades envolvidas com a empatia. Uma das questões que estão associadas com todos os profissionais de saúde, sem dúvida, que um dia que a pessoa se sentiu vocacionada, né, veio aquela pergunta na cabeça, falou, olha, eu gostaria de ajudar as pessoas, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ser enfermeiro, eu vou ser um farmacêutico, eu vou ser médico, eu vou ser fisioterapeuta, e é essa pergunta, né, essa motivação que muitas vezes ela acaba, né, durante o exercício profissional por falta de empatia. E ter esse conteúdo hoje, eu acho que foi super esclarecedor, né, a gente tem, no momento em que a gente encontra os termos, os nomes e consegue compreender os conceitos, a gente consegue estruturar melhor o nosso pensamento, né? Então, acho que momentos como esse aqui são farol aí para os nossos dias. Queria agradecer muito a presença de todos, queria agradecer a presença da professora Aline e ficar à disposição. Aline, fica à vontade para os agradecimentos aí. Eu quero agradecer também, Fernando, por estar aqui comigo nessa noite, compartilhar também seus conhecimentos, também aprendi bastante, agradecer a presença de todos, agradecer a Modu pela parceria e convidar a todos, né, para o link para a inscrição do nosso curso, o curso da Modu, junto com o IBDPAC, do curso, o link já está aqui para vocês, a pré-inscrição do cuidado centrado do paciente. A gente vai aprimorar na verdade, a gente vai aprofundar esses conteúdos, então estão todos convidados. Muito obrigada.